TV Zaratustra, uma leitura do dicionário Nietzsche, do grupo de estudos Nietzsche, coordenado pela mestra Marton, Scarlett Marton. E aí eu separei aqui um primeiro módulo. Eu já tinha lido isso no começo do canal. Vou começar com a palavra cultivo. Züchtung, eu cito sempre Züchtung, cultivo, né? Cultivo do indivíduo. A noção de Züchtung, que é difícil traduzir por uma única palavra em português, aparece em fragmentos póstumos do meio da década de 1870, quando Nietzsche reinterpreta seu projeto educativo numa linguagem zoológica, tributária da teoria da evolução. Nietzsche sabe que a expressão cultivo natural, Naturalische Züchtung, designa então comumente a seleção natural de Darwin. Mas ele também está ciente de que, no contexto da domesticação, o termo Züchtung remete ao processo de criação-cultivo pelo qual o criador transforma as qualidades hereditárias de seus animais e plantas domésticos. Vale salientar que Nietzsche não tem uma interpretação meramente eugenista da Züchtung, que a reduziria a uma escolha de reprodutores. O filósofo considera, conforme o princípio lamarckiano de hereditariedade das modificações adquiridas, que um criador também age sobre a hereditariedade dos organismos ao alterar seus hábitos e condições de vida. Com base nesta hipótese evolucionista, é coerente defender que não há nenhuma diferença de princípio entre a educação de um homem e a Züchtung de um animal. De fato, o fragmento 202 de Para Além do Bem e do Mal e a seção Os Melhoradores da Humanidade do Crepúsculo dos Ilos reafirmarão a necessidade de aplicar um vocabulário zoológico à humanidade, contra interpretações morais ou metafísicas. Isso permitirá justamente opor a Züchtung ao mero amansamento da besta homem, que a moral cristã realizou durante a Idade Média. A diferença fundamental é que o amansamento interioriza os instintos sem transformá-los em profundidade. Eu falei aqui um dia desse, estava lendo algum autor que ele diz que o bom leitor do Nietzsche o afirma e o nega. Então, que tem assuntos do Nietzsche que me incomodam, como a escravidão, por ele não saber o que é escravidão, primeiro. E tem outros assuntos, como essa interpretação zoológica da procriação. Isso incomoda Giuliano Campione, filósofo italiano do mais alto calibre, quilate. Porém, não me incomoda, e eu inclusive disse no vídeo, por eu vir da roça, essa coisa da procriação de cavalos para tornarem cavalos mais fortes, essa visão zootécnica, e por eu já ter dito aqui algumas vezes que para mim está equiparado tanto o homem como o animal, naquele texto que eram umas anotações em um caderninho que eu falei, que eu chamo de Utopia Solarpunk, aí ele fala isso do corpo ao invés do Estado e de uma horizontalização entre animais humanos e não humanos. Nós não somos melhores que eles. Eles só não falam, não se organizaram, criaram estados, não construíram mísseis, sistemas de radar, mas eles não são melhores que a gente. Jesus. Então eu estava lendo, agora estava lendo cultivo, né? Züchtung.
Agora eu vou ler. Cadê? Perdi aqui. Versos. Ditirambo. Poema lírico em louvor a Dionísio. O ditirambo teria dado origem à tragédia grega. Segundo que Nietzsche defende o nascimento da tragédia, ou dará nascimento a uma nova tragédia, conforme sustenta em Etiongo. Em ambos os casos, sendo Dioniso o alvo do elogio entusiástico. A diferença de grau entre os dois enunciados está no modo como o filósofo pensa o fenômeno do dionisíaco em sua juventude e como compreende em sua maturidade. Em seu primeiro livro, Nietzsche defende que a tragédia grega tem sua origem no canto, que os seguidores de Dioniso, os sátiros, entoam em honra de seu deus, ou seja, no canto coral religioso, que é o ditirambo. O coro satírico do ditirambo é o que permitiria compreender como os mitos gregos que Homero registrou na poesia da cultura olímpica ganharam uma nova configuração na poesia trágica, voltando a ter força sobre o modo de vida dos helenos. Por certo, Aristóteles havia deixado indicado na poética que a tragédia surgiu de modo improvisado a partir do ditirambo, mas tomara outro rumo para compreender o papel do coro nas obras de seus conterrâneos. Conhecendo a tradição de interpretações sobre o coro trágico, o jovem Nietzsche desenvolve uma reflexão sobre os impulsos, Treib, apolíneos e dionisíacos, e argumenta que o impulso dionisíaco, por ser aquele que permite a dissolução da individualidade, possui soberania na natureza. Para ele, então, os ditirambos teriam fornecido o único herói presente nas tragédias gregas até Ésquilo e Sófocles, Dioniso. Tal elemento explicaria que a destruição dos protagonistas das tragédias, dentre as quais Prometeu e Édipo, seria visto pelo coro como uma destruição das aparências, uma espécie de retirada do véu de Maia, buscando uma reconexão mais profunda com a totalidade da natureza. Fantástico, né? Fantástico. A tragédia é, na verdade, uma busca da totalidade da natureza. Esse reencontro com a totalidade da natureza. Ou seja, a relação vida e morte, que é o tempo inteiro a tragédia.